bem? Tudo bem, meu povo? Sábado. Feliz sábado, meu povo! Vamos então começar mais uma lição dinâmica para você aí, que tem vontade de aprender, saber passar uma lição para os nossos adolescentes, para você que quer entender um pouquinho mais. Nós estamos aqui para ajudar, meu povo. Vamos lá então fazer primeiro uma oração para Deus? Deus Pai Todo-Poderoso, capacita-nos com o poder do Espírito Santo. Te pedimos por Jesus, amém. Amém, meu povo. É facinho. Você vai, compra a lição. Já está acabando, né? Já tem que comprar a do segundo trimestre. Hoje nós vamos passar a lição número 11. A capa da lição é essa daqui. Mostra aí, Daniela, que está acabando antes e depois, meu povo. Beleza? Mas a lição número 11 hoje tem outro título. Mostra lá a capinha para nós, Daniela. Ih, Daniela, tem um ponto de interrogação aí. O que é isso aí, Daniela? Chega mais perto, Daniela. Olha o zoomzão. Beleza. Muito bom. Qual o título da lição número 11, Daniela? Roubo de identidade. Roubo de identidade? Será que alguém esqueceu o RG em algum lugar e alguém pegou? Será que você estava passando, alguém meteu a mão no teu bolso e levou tua identidade? Como é que funciona isso? Daniela, texto-chave para nós. Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu à sua oração, e Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos se empurravam dentro dela. Disse-lhe o Senhor: duas nações estão em seu ventre. Já desde as suas entranhas 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Meus irmãos, nós sabemos que nós, cristãos, servimos a um Deus de milagres, um Deus de poder, um Deus onipotente, onisciente, onipresente, que pode todas as coisas, meus irmãos. Nós temos que saber muito bem o Deus que nós servimos. O Deus vivo, o Deus invisível, o Senhor dos exércitos, o Deus que pode todas as coisas. E para Ele nada é impossível. É um Deus todo-poderoso. E aí nós vemos agora uma mulher estéril. De estéril agora para grávida. E grávida de gêmeos. Meus irmãos, Deus, Ele é capaz de fazer o impossível na tua vida. Se permita, se coloque nas mãos dEle. Se entregue totalmente, integralmente. Vamos lá então, lição de sábado, Daniela. Roubo de identidade. Sim. A história de Jacó e Esaú é o primeiro caso documentado de roubo de identidade. Correto. Na época, Isaac tinha cerca de 138 anos de idade. Satanás é mestre em roubar a identidade espiritual das pessoas. Lembre-se das palavras que ele usou para tentar Jesus no deserto. Se você é o filho de Deus... É a pergunta. Meus irmãos, o primeiro caso de roubo de identidade, nós sabemos da trama que aconteceu. Jacó, junto com sua mãe, fez um plano maquiavélico para roubar a bênção da primogenitura de Esaú. Foi toda uma trama, meus irmãos. E meus amados, deixaram-se levar pelas astúcias do inimigo. O maior ladrão de identidade é aquele que rouba a identidade do cristão. Ele te põe em dúvida sobre você ser ou não filho de Deus. Ele tentou Jesus lá no deserto, mas ele perdeu, meus irmãos. Sabe por quê? Porque Jesus sempre respondia para ele: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Meus irmãos, tudo na palavra de Deus. Por isso que a Bíblia diz: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Meus irmãos, e conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Meus irmãos, você tem que estar firme na verdade. Vamos começar para debater como é que a gente vai entender melhor como é que é esse roubo de identidade. Vai, Daniela, domingo. Por quais pratos você está trocando as suas bênçãos? Meus irmãos, acontece o seguinte: Esaú, ele era muito ligado no momento. Ele era um caçador. Ele queria viver o momento, o agora. Gostava de contar sobre as suas caçadas, gostava de comer aquele guisado e tudo. Meus irmãos, aqui está falando o seguinte: porque para você estar trocando as suas bênçãos, de repente você pode estar trocando a eternidade por algo aqui perecível, por algo fútil, por algo passageiro, por algo efêmero, por algo momentâneo, por algo de pouca duração. Foi o que Esaú fez. E de repente você pode dizer assim: não, eu sou cristão, sou adventista, eu não faço isso. Aí deixa eu te dizer uma coisa: de repente eu tenho culto na quarta-feira e você escolhe por cinema. Você está trocando Deus por um filme. Não, eu não. Que é isso? Eu nem vou no cinema. Eu vou... Vai pro futebol? Vai assistir um jogo que tem na quarta-feira? Não, hoje não dá não. Ó, corta tudo, nem pra faculdade eu vou hoje. Hoje eu vou pra telinha lá, tô com os amigos, tá tudo marcado, tudo certinho. Gente, hoje eu vou assistir meu jogo.
Trocou ou não trocou Deus por um jogo? Trocou. Não, mas vamos chegar nas mulheres. De repente as mulheres dizem assim, hoje aquele capítulo com aquele galã da novela, aquele cara é muito lindo, o perfil dele, gente, aquele cara, hoje eu vou, e hoje tá pegando fogo. Trocou ou não trocou o culto de quarta-feira por uma novela? Trocou. Meus irmãos, é para ir pro cinema, é para ir pro shopping. Tudo que você coloca diante de Deus vira um ídolo. Ou seja, vira um prato de guisado. É muito fácil nós criticarmos os outros, apontar os erros dos outros. Ah, Esaú fez isso, eu jamais farei. Tem muita gente que assim, trocou por um prato de lentilha. Tem gente trocando por muito menos, meus irmãos. Um divertimento, algo que é rápido, que passa. Todos nós, meus irmãos, somos propensos a trocar as bênçãos de Deus por coisas desse mundo. E olha, o mundo passa e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece salvo para sempre, meus irmãos. Vamos lá, Daniela. Segunda-feira, meu povo. Jacó roubou a identidade de Esaú e as consequências foram graves. Perdeu a bênção que Deus tinha em mente para ele. Correto. Angustiou-se por mais de 20 anos. Tu já pensou uma dor na consciência pesada? Meus irmãos, diz que a melhor consciência, o melhor travesseiro é você ter a mente tranquila e poder dormir em paz. Tu já pensou você ser angustiado durante 20 anos? Meus irmãos, as consequências foram graves. Ele nunca mais, meus irmãos, viu seu pai, sua mãe e o seu irmão com ódio dele, querendo, vingança, acabar com ele porque ele roubou as bênçãos. Meus irmãos, compensa esperar o tempo de Deus, meus irmãos. Continua a leitura, Daniel, tem o segundo ponto. Satanás adoraria destruir sua identidade da mesma forma, para que você não confie totalmente em Deus. O diabo não quer que você deixe de confiar em Deus assim totalmente. 50% para ele já está bom. O importante do diabo é colocar a dúvida na tua mente. Lembra quando ele estava lá na serpente, fazendo aquele ato ali de espiritismo, entrando, possuindo ali a serpente, ele fazendo ela de marionete? Ele disse assim, não foi assim que Deus disse? Que certamente não morrereis. E Eva caiu no papo, caiu na dúvida. O diabo, ele só quer que você tenha dúvida. Se você tiver dúvida de Deus, do caráter de Deus, pronto, você já está no pecado. Você já está praticamente perdido. Você já está, meu irmão, um passo de perder a sua fé. Sabe por quê? Porque o diabo, ele quer que você tenha, 99% de entrega. Não serve, meu irmão. Para Deus tem que ser integral, tem que ser totalmente. Continua o número 3 aí, Daniela. Ele tem prazer em todo tipo de pecado, mesmo que seja pequeno, pois cada pecadinho corrói sua identidade como filho de Deus. Você está entendendo? Ele não quer que você vá para os pecadões, não. Ele quer um pecadinho, aquele escondido, aquele que tu faz, aquele que tu põe debaixo do sofá. Aquele... leva outro, né? Um pecadinho é outro, né, Daniela? Aquele pecadinho que está dentro do celular, aquele pecadinho que está num site ali que você frequenta quando ninguém está vendo, aquilo que você faz no quarto quando fecha as portas e ninguém vê. Sabe aquele pecadinho acariciado? Esse meu bichinho, pequenininho. Aquele que só você sabe, aquele só você não. Tem os anjos e tem Deus, e tem uma plateia, porque diz que nós somos espetáculo ao mundo. Irmão, cada um de nós tem que vencer os nossos pecados pelos méritos de Jesus, pela graça dele. Precisamos confessar, precisamos pedir forças. Por nós mesmos, nós não conseguimos. Mas o diabo sempre está dizendo assim, ei, tu não vai vencer não, esse pecado já te dominou. Esse pecado é bom, esse pecado é gostoso. Não desiste não, ele é bom demais. Deixa de ser besta, tá todo mundo fazendo. Aí tem que lembrar o recado da mamãe. O que a mamãe diz? Você não é todo mundo. Então pronto, e você tem um caráter cristão, você tem uma identidade cristã, você é um adventista do sétimo dia, você é um cristão que serve a Deus. Não é porque todo mundo está fazendo o que você vai fazer. Muito bem, lição de terça-feira. Esaú cresceu fazendo a própria vontade e centralizava todo o seu interesse no momento. Não tem gente assim que só liga no momento em fazer sua vontade? Eu só faço o que eu quero, meu irmão. Se não for o que eu quero, eu não quero, eu tô fora. Meus irmãos, será que é assim que funciona? Esaú era assim. Se for do meu jeito, eu nem faço. É assim, é? Então vai. E como é que era Jacó? E Esaú era o preferido do pai dele. Continua Jacó, agora é Jacó. 2 irmãos gêmeos tão diferentes. Gente, já ouviu falar de irmão gêmeo diferente? Pois é, um baixinho, ruivo, o outro alto, peludo, totalmente diferente, caçador. Agora, olha Jacó como é, a diferença. Jacó era mais ajuizado e esforçado. Sempre pensava mais no futuro do que no presente. Gostava da vida no lar e de sua ocupação cuidando dos rebanhos da família e cultivando a terra.
Era perseverante, econômico, prudente e carinhoso. Ele era o preferido da mãe dele. O preferido da mamãe. Carinhoso, do lar, cuidava das ovelhas, calmo, tranquilo, pensava nas coisas do futuro, nas coisas de Deus. Era doido para ter as bênçãos de Abraão, o seu avô. Ele era espiritual, meus irmãos. Já Esaú era bem carnal, meus irmãos. Queria saber das coisas do mundo, o agora, os prazeres. Foi por isso que ele vendeu a sua primogenitura. A primogenitura para Esaú era um peso, meus irmãos. Para ele isso era responsabilidade. Quando ele vendeu para Jacó, ele disse: ei, estou livre, agora posso fazer o que eu quero. Agora sou eu, meus irmãos. Agora ninguém me segura, sabe? Vou me jogar no mundão. Eita, meus irmãos, só que as consequências vêm também, meus irmãos. Quando ele se deu conta que perdeu as bênçãos, perdeu a bênção espiritual, perdeu a bênção material, perdeu foi tudo. Pois é, meus irmãos. Não pense você que quando você vai se afastar de Deus, as bênçãos vão continuar, não. Vem as consequências. Assim como Jacó sofreu as consequências, Rebeca sofreu as consequências, Isaac, Esaú, assim é você. Se você se afastou de Deus, é por tua conta, meus irmãos. Deus agora, ele tira a proteção. E aí você vai ter que tocar por conta. E eu vou te dizer uma coisa. Nada. Sem mim, nada podeis fazer. É o que Deus fala. Sem Deus a gente não consegue nem respirar, nem existir, meus irmãos. Sabe quem é o Deus do ouro? Deus... Oi? Ele que criou. Ele é o Criador de tudo, Ele é o autor e consumador da nossa fé, meus irmãos. Tudo que nós somos, nós devemos a Deus. Até para existir, nós dependemos de Deus. Amado, pensa bem, não te afasta de Deus. Quarta-feira! A desonestidade e a pressa de Jacó em receber o que lhe havia sido prometido trouxeram consequências graves. Por exemplo, Rebeca nunca mais veria seu filho favorito novamente. Jacó enfrentaria a vida agora sem o pai, uma mãe e um irmão. Triste, hein, meu irmão? Viver sem família e por causa de uma escolha, de uma decisão errada, meus irmãos. Sabe o que é? Não, vou dar um jeitinho. Precipitado, né, Daniela? Agir sem pensar, meus irmãos. Quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Padece, meu irmão, mas é triste. A queda é feia. Uou! Tá, caiu, já era. E aí, meus irmãos, só Deus vai te levantar. E vou dizer uma coisa, por escolha própria. Sabe o que é? A gente tem que esperar o quê, Daniela? O tempo? O tempo do... Tempo de Deus, meus irmãos. Tempo de Deus, gente. O tempo de Deus é tudo. Sabe o tempo certo de namorar? Eu já expliquei na aula passada. Tudo no tempo de Deus, gente. Deus está provendo a pessoa para você. Deus está fazendo tudo, está planejando tudo. É só esperar. É só esperar, meus irmãos. Espera Deus. Não coloca o carro diante dos bois, meus amados. Tudo tem seu tempo certo. Estudar, passar na faculdade, trabalhar, ter seu emprego. Ai, você pensa, constitui a família, meus irmãos. Certo? Vamos lá então. Vai, Daniela. Né? Quinta. Amarelinha de Deus. Vamos lá? Você já leu todos esses aqui, Daniela? Já? Então vai. Quinta-feira, flash da semana. Quando depois de seu pecado de enganar Esaú, Jacó fugiu de casa. Ficou abatido por causa do sentimento de culpa e solitário e desterrado, como se encontrava, separado de tudo que havia tornado sua vida feliz. O pensamento que, acima de todos os outros, lhe doía o coração era o medo de que seu pecado o afastara de Deus. O que mais doía no coração dele é dizer assim: nossa, dessa vez eu fui longe demais. Eu acho que Deus agora vai me rejeitar, ele e o céu. Meus irmãos, o grande... Ele sentiu, né? O arrependimento dele foi... na verdade isso funcionava como arrependimento, mas sabe o que era? Também era a culpa, meus irmãos. A culpa, ela destrói a alma, meus irmãos. Por isso, procure fazer a coisa certa, se entregue para Deus, ore sem cessar, peça perdão de manhã, de tarde, de noite, faça como Davi. Davi orava 7 vezes, Daniel orava o tempo todo, meus irmãos. Daniel, quando alguém foi tentar fazer com que ele parasse de orar, para ele colocar a vida dele em risco, ele disse: pois eu coloco minha vida em risco, porque sem orar eu não fico. Meus irmãos, leia a Bíblia, meus irmãos, conhecereis a verdade, ela vos libertará. Meus irmãos, orai sem cessar, busque, leia o Espírito de Profecia, os livros inspirados da escritora americana Ellen White. São livros bons, com minúcias, detalhes de coisas para os nossos dias, sabe? Ali traz detalhes de coisas que podem te ajudar no dia a dia. Deus preparou coisas maravilhosas para nós. Sabe por que o nosso povo perece? É por falta de conhecimento. Mas sabe o que é? É você que não busca, porque Deus te deu os livros, te deu a Bíblia, te dá advertências. Olha, o que, Daniela? Oração, a gente pode conversar com ele. Conversar com Deus para Ele te mostrar o caminho, a solução dos problemas, ok? Continua lendo aí, Daniela, para a gente fechar então. Com tristeza, deitou-se para descansar. Quando dormia, ouviu a voz de Deus em uma mensagem de conforto e esperança. Assim foi revelado a Jacó o que lhe podia satisfazer a necessidade e os desejos do coração, um Salvador. Meus irmãos, quando ele viu aquele sonho, daquela escada, com os anjos indo e vindo,
Meus irmãos, aquela escada era representando Jesus. É claro, aquela escada era Jesus, o nosso intercessor entre Deus e os homens, entre a terra e o céu, meus irmãos. Aquilo era Jesus fazendo uma ponte. Ou seja, o seu pecado tinha perdão. Ele confessou, ele brigou com aquele anjo. A gente conhece essa história. Ele brigou com aquele anjo lá no vale e Deus o perdoou. É claro, meus irmãos, que olha, por causa de um erro, 20 anos de angústia, de dor, de pesar, meus irmãos, evite o mal, evite a aparência do mal, busque a Deus. Vamos lá, Daniela, sexta-feira vai fechar, para não ficar muito longa a nossa lição, Daniela. Ellen White se referia a ele, Esaú, da seguinte forma: como que era Esaú, Daniela? Todo o seu interesse estava no presente. Ele estava pronto a sacrificar as coisas celestiais por prazeres terrenos, a trocar um bem futuro por uma satisfação momentânea. Assim, Esaú desprezou seu direito de filho mais velho. Desprezou seu direito de filho mais velho. De filho mais velho. Meus irmãos, será que a gente não está trocando por muito menos do que um prato de lentilha, um prato de guisado? Será que, pelo que eu estou trocando hoje? O que eu estou precisando abandonar? Meus irmãos, será que os desejos da carne estão mais fortes? Meus irmãos, qual a natureza você está alimentando mais? Existem duas naturezas em nós: a espiritual e a carnal. A espiritual você alimenta com oração, indo aos cultos, lendo a Bíblia, orando, buscando ao Senhor, testemunhando, ajudando os necessitados. Agora as obras da carne, meu irmão, também é fácil de alimentar. Prazeres mundanos, televisão, entretenimentos mundanos, músicas mundanas, concupiscência dos olhos, concupiscências da carne. Meus irmãos, sabe quem vai ganhar? Aquela que você alimentar mais. Vai lá, Daniela, fecha aí pra gente, lição de sexta-feira, último ponto. Lê os dois juntos. Muitos estão vendendo seu direito de primogenitura, representado por uma herança eterna nos céus. Lembra que Judas vendeu por 30 moedas de ouro? Tem muita gente vendendo por muito menos. Continue, Daniela! Já que ele se arrependeu, né? Só se matou mesmo. Foi. Mas voltou-se para Deus, Jacó errou, mas voltou-se para Deus e assim se tornou herdeiro da promessa feita ao seu avô Abraão. Sabe o que é isso aqui, ó? Para a gente terminar sua lição com vitória, com bênção. Você pode se arrepender que nem Jacó. Peça perdão a Deus, se ajoelha, diz: Senhor, me perdoa se eu fui longe demais. Toda hora é um momento para se arrepender. Não é, Daniela? Sabe, você não foi longe demais. Se você está com um pensamento de que você errou, de que você foi longe, é porque o Espírito Santo está trabalhando atualmente, dizendo que você pecou, você fez a coisa errada. Então, meus irmãos, peça perdão. Sabe por quê? Porque Jesus diz assim, ó: se confessar os teus pecados, eu sou fiel e justo para perdoar todo e qualquer pecado. Se arrependa, Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele se converta e mude de vida. Espero ter ajudado vocês. Tchau, meu povo! Tchau!